Fala galera, avante. Vamos bater um papo aqui a respeito do Verdão, né? Bom, a gente teve a eliminação do Palmeiras para o Boca nos pênaltis. Eu já trouxe um vídeo aqui de pós-jogo, na qual lá, claro, um pouco mais estressado, mas que eu acredito que o que foi dito deveria sim ser dito. Quem ainda não conferiu, vou deixar o link aqui no card para dar uma passadinha lá e conferir, beleza? Enfim, então vamos lá. Bom, logo após essa eliminação, tivemos ali. Claro que várias críticas, tanto ao Abel quanto à diretoria, e eu acredito que críticas válidas, tá? Afinal, são vários culpados. Eu não acho que tem um culpado pela eliminação, necessariamente pela fase do Palmeiras. São vários culpados. Temos culpados na diretoria, ali dentro de campo, como os jogadores. Quem comanda esses jogadores também tem culpa. Enfim, são vários lugares, né? Mas a grande questão é que recentemente vimos que saiu uma notícia na qual pessoas lá dentro estão querendo culpar exclusivamente o Abel pela eliminação. Tá? Eu acho que é um ponto que a gente tem que fazer análise e debater, beleza? De antemão, eu já digo que sim, para mim o Abel ele é um grande culpado pela eliminação. Não é o único, mas claro que ele tem parcela de culpa, isso é inegável, até porque teve todo um tempo para analisar se aquele time que ele entrou em campo era as melhores opções mesmo. Afinal, a gente já vinha avisando, não todos, claro, sempre tem aqueles que compram um pouco mais a ideia. Tinha o discurso de que temos que apoiar, depois a gente vê, realmente, compramos esse discurso e ok, falei, não, ok, vamos apoiar, agora é a hora, mas a gente havia alertado já de que dois laterais, Arthur, não seria o mais ideal. O próprio Gabriel Menino, que também não vem atuando nada, tem os que são fãs dele, aí eu não sei porquê, afinal ele não veio jogando nada. Mas de qualquer forma, a gente viu que o Palmeiras, bom, foi eliminado, teve as convicções e teimosias do Abel. E nos 45 minutos finais, a gente viu que houve uma dinâmica diferente. Agora, qual que é o ponto que daí não tem como isentar o Abel? Chega na coletiva, claro que o Abel está estressado, talvez com algumas questões a gente vê que ele vem agindo de uma maneira errada nas coletivas, um pouco mais estressado do que o normal, né? Eu sei que uma eliminação nunca agrada ninguém. E as críticas elas já vinham sendo feitas, ele sabe disso, ele bancou os jogadores. E daí, quando é eliminado, é óbvio que vai vir críticas de todos os lados, pois foi avisado, então não isenta o Abel de culpa. Ok? Agora, aí claro que o Abel tem sido utilizado sim de arrogância nas coletivas. Não acho que ele seja arrogante, eu vou deixar bem claro, mas ele tem sim agido com muita arrogância, né? Até porque na coletiva ele disse que não foi os moleques da base que mudaram o jogo, e sim que ele mudou o esquema tático, os objetivos e enfim. Aí entra um ponto que não tem como defender. Afinal, os jogadores que atuaram de 135 minutos ou os que atuaram 180, poucos deles fizeram algo diferente, né? Então, assim, beleza, o Palmeiras entra com uma forma diferente no Allianz Parque, possui mais a posse da bola, mas pouquíssima objetividade. Até que consegue tomar um gol do Boca, um gol inédito, afinal, né, o Boca passou até a final basicamente sem ganhar nos mata-matas. Então, enfim, a grande questão é que a gente teve sim muita paciência para com alguns jogadores, pois estávamos indo para uma final e o resultado não foi diferente do que já vinha sendo avisado, certo? Agora o Abel não pode dizer que a molecada da base teve sim uma grande importância nos 45 minutos finais, pois mudaram o jogo, e daí fica aquela questão que a gente já vinha levantando. E se mudasse desde o início da partida, enquanto estava 0-0, a gente não poderia ter tido um outro resultado? Então não dá, sabe? O Abel, para comprar essa ideia e defender esses jogadores, que ele nadou e morreu na praia com eles, né? Os preteridos, os preferidos, os colegas, sabe? Toda aquela questão ali que a gente já vinha falando. Para ficar com esses caras até o final, ele acabou que isentou a base de todo o seu mérito. Então o Abel está extremamente errado, tem muita culpa sim na eliminação do Palmeiras, e não vou vir aqui como alguns, não, que o Abel tem pouca culpa. Não tem pouca culpa. Afinal, a gente precisava de jogadores, precisa ainda de contratações, mas algumas respostas
tínhamos no banco, pois mostraram que poderiam sim ter ajudado muito mais do que os que estavam lá. Inclusive o próprio Rony, que jogou 180 minutos. O Rony jogou a partida toda, basicamente, né? O jogo inteiro, tanto de ida quanto de volta, basicamente, e ineficaz. E também não vem com o papo do esforço, tá? Que eu não vi nada demais, sabe? Nada que ele fez foi mais do que outros poderiam ter feito. Agora, aí entra outra questão, outro lado da moeda. Diretoria algumas pessoas lá dentro estão protegendo a diretoria e querendo dizer que a culpa é exclusivamente do Abel, como se a diretoria tivesse feito seu trabalho. E aí entra o ponto que não é isso que aconteceu, tá? E o conselheiro que provavelmente esteja defendendo essa tese, essa ideia, primeiro que você é um sem vergonha, tá? Você só prejudica o Palmeiras. E por que eles estariam fazendo isso? Muitos deles a gente sabe que tem alguns benefícios por apoiar essa diretoria, né? Então, eles têm ingresso, eles têm preferências, privilégios, tem a questão do clube social, então o cara quer uma piscina, pô, eu tô cagando pra isso, cara, porque a gente precisa de um time, de um bom elenco, e não é o que tem acontecido, né? Então, assim, eu acredito que a diretoria tem que trazer jogadores independente do Abel. Eles sempre falam que todas essas questões passam pela mão da comissão técnica, mas eu não acho que é bem por aí. A diretoria tem que ter um trabalho de scouting bom, que analise o que a gente disputa todo ano, que são todas as competições, inclusive, né, todo ano a gente tá na Libertadores, a gente precisa ter bons elencos, porque mesmo não tendo bom elenco, você pode chegar até na final. Só que é cada vez mais difícil, então para que dificultar? Vamos ter um bom elenco para ter maiores chances de chegar lá. É natural do futebol isso, né? Então deveria se trazer jogadores, pois se o Abel tem essa peça e o Abel não trabalha, aí sim você pode dizer, olha, eu entreguei o que era necessário, aí foi escolha do Abel. Ponto, aí você sim se isenta de algumas questões. Agora, não trouxe ninguém no início do ano, não trouxe ninguém no meio do ano. Temos sim a base que poderia sim ter ajudado. Aí entra o ponto que a culpa é do Abel. Agora, dizer que a diretoria não tem culpa, querer isentar, pô, você tá de brincadeira, cara. Você tem que ser muito mau caráter pra analisar desse ângulo, sabe? Pra querer colocar a culpa só no cara. Não acho que a culpa é só do Abel, mas não acho mesmo. Aí seria eu tirar a pedra de um lugar e colocar em outro, não faz sentido. Tem problemas em ambos os lados, em todos os lados temos problemas. Agora, dizer que a culpa é só do Abel, pô, isso aí realmente pra mim, eu enxergo como mau caratismo, tá? Ainda mais quem tá lá dentro, quem acompanha mais de perto. Querer dizer que foi isso, a gente que tá aqui de fora, a gente acompanha menos, igual o próprio Abel fala em coletivo. Sou eu que sou o treinador, eu que tô ali no dia a dia com eles. Caramba, você tá no dia a dia, a gente que vê mais por jogos e notícias, etc. Já conseguia imaginar que se fosse com o mesmo time, não daria muito certo. O Abel que tá lá dentro teimou e insistiu nisso e o final foi o mesmo. Foi o final que todo mundo já havia previsto, certo? Então, assim, o Abel tem sim grande parcela de culpa, não é pouco. Não vou dizer que é pouco, tá? Não é, porque não é. Ele tinha o poder de ter mudado esse time e mesmo que não viesse a classificação, mas se ele tivesse mudado o time e falar, bom, o Abel tentou, não deu e ó, enfim, a gente ia estar sim chateado, mas a gente teria visto pelo menos uma atitude diferente. Agora a gente não viu uma atitude diferente, a gente viu nos 45 minutos finais e aí foi tarde. Foi tarde, agora é nítido que a melhor base do Brasil, que é a do Palmeiras, poderia sim ter contribuído um pouco mais do que vários desses jogadores que estão ali. Vide Rony, vide Arthur, Marcos Rocha, pô, não preciso nem falar, né? O próprio Gabriel Menino também, pra mim o Veiga também não jogou nada. Então assim, outra coisa, tem ciclo já se encerrando no Palmeiras, a gente deve sim fazer uma reformulação e, pô, quem não serve mais... Tchau, obrigado, já deu, gente. A gente tem que começar a pensar no futuro do time. Já deveria ter sido pensado já no início dessa temporada. Então foi tarde. Agora, o Abel tem sim culpa nessa eliminação? Tem. É único? Não. O maior culpado é sim a diretoria, que tem que pensar além do treinador. Afinal, o treinador é um empregado, é um funcionário. A diretoria tem poder de trazer ou não trazer. Não trouxeram, então sim, vocês são os maiores culpados. Leila Pereira, Anderson Barros e agora quem é conivente com essa ideia também prejudica o Palmeiras. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí. Eu não compactuo com essa ideia. Valeu, falou.